Mas afinal, aquela aula da quarentena não era à distância? Claro que não! O que é educação à distância? Educação à distância, gente, é antiquíssima. E ela parte da interação entre alunos e professores, tanto de modo síncrono, ou seja, ao mesmo tempo, quanto assíncrono, ou seja, no tempo do aluno e no tempo do professor, não necessariamente juntos. Porém, uma característica básica da educação à distância é quem dá ritmo ao processo é o aluno. O professor, ele simplesmente faz uma espécie de tutoria no processo. Ele acompanha. Daí, quem define onde, quando, por quê e como estudar, aprender é o aluno. Para tal, é importante que esse aluno tenha motivação, disciplina e autonomia. Algo que, infelizmente, a escola tradicional não nos ensina a ter. Por quê? Ficamos dependentes do professor, não acreditamos que podemos e não gerenciamos nem o nosso tempo e muito menos os nossos processos. Qual o papel das tecnologias na educação à distância? Na educação à distância, não é importante a presença de professores e alunos simultaneamente nas plataformas. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer. Daí, a gente precisa lembrar que quando a educação à distância se inicia, não existia internet. Ela é muito antiga. Tem uma para a gente conversar um pouquinho mais adiante. Nesse caso, as tecnologias, elas funcionam simplesmente como ferramenta meio. Permitem que o aluno acesse os materiais, os vídeos, os links, os chats, as mensagens, ou seja, permite que ele interaja, caso sinta necessidade, com professores e ou com colegas. E aí, é ele que vai ditar o ritmo desse processo, não o professor. O professor, como eu falei, ele acompanha o ritmo do aluno, ele não faz o ritmo do aluno. Qual o papel do professor? Na educação à distância, o aluno é o principal motivador do ato de aprender. Se ele é o principal motivador, se ele é consequentemente o principal agente da aprendizagem, o papel do professor, como eu já disse anteriormente, é simplesmente de um acompanhante, de um tutor. O professor vai funcionar como uma espécie de criador de conteúdo, de processos, de atividades, de avaliações. Isso se elas não ocorrerem de forma automatizada através de bancos de questões. Qual é o diferencial da educação à distância, afinal? A educação à distância, ela não somente rompe as barreiras geográficas, mas ela também rompe as barreiras de tempo. Porque o aluno não precisa estar conectado simultaneamente com o seu professor para poder assistir a uma aula. Dificilmente na EAD a gente tem lives. Geralmente os vídeos são previamente gravados e dispostos aos alunos. Mas isso não é padrão. Isto pode acontecer. Nesse contexto, o aluno é o agente motivador e é o agente transformador do próprio conhecimento. Eu adoro falar sobre educação à distância. É o meu tema de mestrado. E eu prometo, vai ter um vídeo só para falar sobre isso. De repente vocês podem até deixar algumas dúvidas, alguns questionamentos para a gente poder sanar a respeito da educação à distância. Conto com a participação de vocês. Vou ficando por aqui. Um beijão e até o próximo tema. Sexta-feira que vem, não se esqueça. Beijos!